Pessoal, sejam todos bem-vindos ao mais novo curso do setor EAD, reta final ITCMD e ICMS Maranhão. Como eu comentei no vídeo introdutório, eu passei 2 anos na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, respirando todos os dias ITCMD. Então, eu tenho e tive muito contato com o ITCMD, e é um imposto que eu aprendi a gostar. Então, me sinto preparada de dar mais esse curso aqui para o setor EAD por conta do meu convívio profissional com esse imposto. Tá bom? Então, vamos só relembrar algumas coisinhas. Você que aceitou o desafio de estudar a reta final do ITCMD comigo, agradeço a confiança de vocês e vamos lá. Só relembrando o edital do ICMS Maranhão, a banca FCC, e no que diz respeito ao ITCMD, ele, dentro do tópico legislação tributária estadual, ele diz no item 2 o seguinte: imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, Lei Estadual número 7.799 de 2002, tá? Só que, para a gente estudar o imposto, não basta a gente só ler essa lei. A gente precisa o seguinte, por isso que eu dividi o curso em 3 tópicos. A gente precisa entender como que o imposto foi instituído pela Constituição Federal, quais são as regras que a Constituição Federal já nos impôs e que necessariamente todas as leis estaduais de todos os estados da federação precisam cumprir minimamente aqueles critérios definidos na Constituição Federal. Depois, o tópico 2, principais regras de direito civil aplicado ao ITCMD, que é basicamente o direito de sucessão. Como o imposto causa-mortes, o que quer dizer causa-mortes? Que, infelizmente, alguém morreu e deixou como herança bens e direitos para os seus herdeiros, tá? Então, as regras de divisão, de quinhão, de herança, as regras de doação entre as pessoas, a gente precisa entender para aplicar o ITCMD na prática. Como eu comentei no videozinho, não tenho a pretensão nenhuma de ensinar direito civil para vocês, até porque é um assunto muito complexo, mas a gente vai pegar os recursos, os conceitos do direito civil e aplicar na prática. A gente vai estudar casos práticos de ITCMD, até para a gente memorizar. Então a gente vai estudar casos práticos de ITCMD baseados em conceitos de direito civil, porque a gente não tem como fugir, tá? Para a gente saber o quanto é devido de imposto, se houve doação ou não, a gente precisa entender esses principais conceitos de direito civil. E finalmente o tópico 3, que é o ITCMD na Lei Estadual do Maranhão, a Lei 7.799 de 2002, tá? Daí aí a gente vai repassar item a item da lei para a gente ficar tinindo, tá? Pessoal, o curso é a toque de caixa, é bem curtinho, então a gente vai ter que ser muito objetivo para cumprir aí o cronograma até a prova de vocês, que vai ser dia 11 de setembro. Beleza? Então, começando o tópico 1. Tópico 1 é ITCMD na Constituição Federal, e a gente vai direto para a seção número 4, que fala dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Então, a Constituição deu a competência tributária para os estados. Então, por isso, Maranhão, um dos estados da federação, ele tem a competência para cobrar o imposto ITCMD. Então, vamos ver o que a Constituição fala. É o artigo 155 e ele fala o seguinte: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, daí a gente vai ali na linha 1, que fala o seguinte: transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. E aqui eu já vou ter que recorrer um pouquinho ao direito civil, não vou me estender muito, vou partir do pressuposto que vocês já estudaram um pouco desse assunto. Então, quando ele fala quaisquer bens ou direitos, bens podem ser bens imóveis, bens móveis, bens incorpóreos, bens corpóreos. Direitos são os direitos sobre eles, que daí os principais são a propriedade, o usufruto, o uso, a habitação e etc. Tá? Não vou me estender nesses conceitos, até porque o objetivo do curso
Esse é um curso bastante enxuto. Beleza. A linha 2 fala sobre ICMS, que daí o professor Gustavo, que vai passar para vocês. E o 3 fala sobre IPVA, tá? Então, o nosso foco aqui, a linha 1, transmissão, causa morte e doação de qualquer bens ou direitos, lê-se ITCMD. Imposto, transmissão, causa mortes e doação. Beleza. Vamos um pouquinho mais. Na mesma seção, no mesmo artigo, agora no parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1, a gente viu que o inciso 1 é o ITCMD. 1. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos. Então, direitos, a gente já sabe, propriedade, usufruto, uso, habitação, enfiteuse, tem vários conceitos de direitos aí. Compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal, tá? Então, aqui o que importa para bens imóveis é o estado de situação do bem. E aqui a gente já pode reparar que independe se causa mortes ou doação. Independente do fato gerador, causa mortes ou doação. Então, causa mortes, aconteceu uma morte, e doação, houve excesso de uma das partes para se doar, então independe do fato gerador, tá? Uma coisa que eu queria comentar com vocês, o ITCMD, até pela descrição dele, ele tem 2 possíveis fatos geradores, ou causa mortes ou a doação. Então o ITCMD a gente sempre tem que pensar dobrado, tá bom? Beleza. Vamos para a linha 2. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos. Compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento. Se processar o inventário ou arrolamento, isso é o causa-mortes, ou tiver domicílio o doador ou o Distrito Federal, isso se doação. Então, ó, já é um ponto importante. Para bens imóveis, ele já definiu que é o estado de situação do bem, independentemente do fato gerador, se causa mortes ou doação. Agora, em relação a bens móveis, ele já separou. Quando o fato gerador é causa mortes, é o estado onde se processa o inventário ou arrolamento. E na doação, é onde tiver domicílio o doador. Beleza. Aqui eu coloquei um resumo disso. Então, vamos lá. Se o bem for imóvel, independe do fato gerador, o estado que tem a competência tributária para cobrar o imposto é o estado onde se localiza o bem, tá? Então, no caso do Maranhão, um senhor morreu e ele tinha uma fazenda no Maranhão. Então, o estado que tem competência para cobrar o ITCMD devido sobre esse imóvel é Maranhão, porque é o estado onde o bem se situa, para bens imóveis, tá? Lembrem, bem imóvel independe de fato gerador. Bem móvel, aí ele já separou. Bem móvel. Se for doação, quem vai cobrar o imposto é o estado do domicílio do doador, tá? Então é importante lembrar aqui da figura do doador. Numa doação, tem 2 figuras, o doador e o donatário. O doador é quem doa, o donatário é quem recebe, tá? Então aqui, num fato gerador, doação, o estado que tem competência para cobrar é o estado de domicílio do doador. Bem imóvel, agora o fato gerador é causa-mortes, é o estado em que se processa o inventário ou arrolamento, tá? Então, aí, já tem essa questão. Então, lembrando, ó, bem imóvel independe do fato gerador. O estado que vai cobrar é onde localiza o bem. Para bem imóvel, já depende do fato gerador. Se doação é o estado do doador, se causa mortes, é o estado onde se processa o inventário ou arrolamento, tá?
Mais para frente a gente vai ver brevemente a diferença de inventário ou arrolamento. Por enquanto a gente grava isso. Continuando aqui na Constituição Federal, na mesma seção. No artigo 155, ele fala o seguinte, também no parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD, a linha 3, inciso 3, perdão, terá competência para sua instituição regulada por lei complementar se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Então, vamos lá. Lembrem que no inciso 2, ele falou quando acontece a doação de bem móvel, o estado que cobra é aonde o doador tiver domicílio. Agora, se o doador tiver no exterior, então ele mora lá na França e ele está doando dinheiro para uma pessoa aqui no Brasil, que mora no Maranhão, por exemplo. Então, pela regra da Constituição Federal, quem deveria cobrar o imposto é o estado onde o doador se situa, mas ele mora fora do Brasil. Então, a Constituição Federal ficou em cima do muro e falou quem vai regular essas questões, para qual estado deve cobrar o ITCMD nesses casos, a lei complementar que vai definir. Beleza. Letra B, ele também falou o seguinte, se o de cujos, então aqui, doador, a gente lê que o fato gerador é a doação, e o de cujos a gente chama o falecido ou a falecida, tá? Então, quando ele fala se o de cujos, quer dizer que o fato gerador é o causa-mortis. Tá? Se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior. Então, é o mesmo caso, porque, imagina o de cujos que morava no exterior. E ele tinha um bem lá, ele tinha um bem imóvel, ele tem uma casa na França, por exemplo. Pela regra, bem imóvel, tem uma casa na França, estado onde se localiza o bem, mas o bem está lá no exterior. Opa, temos um problema. Beleza. Daí imagina o seguinte, o de cujos mora na França e o processo de inventário dele ou de arrolamento está correndo por lá, porque foi o último domicílio dele. Aí, bem imóvel, estado onde se processa o inventário arrolamento está sendo processado na França. Também temos um problema. Então, também, nesses casos, a Constituição ficou em cima do muro e deu essa responsabilidade para a lei complementar. Daí vocês me perguntam, por exemplo, no ICMS, a lei complementar é a lei Candir. No ITCMD, a lei complementar ela não existe. Então, a gente tem um grande problema aí, porque não houve até o momento uma lei complementar que definisse esses pontos que ficaram em aberto pela Constituição Federal. O que acontece? A maior zona do mundo. Cada estado segue uma regra como ele quiser. Então, São Paulo tem uma regra, Maranhão tem uma regra, e cada estado tem uma regra diferente. Poderia acontecer isso? Não. Porém, pela falta da lei complementar, os estados extrapolaram e inventaram suas próprias regras. Por exemplo, dando um exemplo de São Paulo, prático, o que acontece? A gente cobra, São Paulo tem uma regra para cobrar de cujos ou doadores situados no exterior, a gente cobra para São Paulo e que a gente usa como regra o domicílio do donatário, por exemplo, e daí o que acontece? Muitos donatários entram com mandado de segurança e ganham, porque não existe uma lei complementar que regulamente esses pontos, tá? Mas, se tiver na lei, a gente vai estudar e vai seguir isso como verdade, tá bom? Então, quando a gente chegar no tópico 3, em que a gente vai estudar a lei estadual do Maranhão, a gente vai passar por esse ponto. Então, segurem um pouco essa informação. Doador com domicílio no exterior e de cujos com bens, domicílio ou inventário / rolamento processado no exterior, quem deveria regulamentar as regras é a lei complementar, segundo a Constituição Federal de 88.
Beleza. Aqui um ponto que eu gostaria de trazer, só para a gente relembrar rapidinho. Vocês veem que ele faz distinção, né, entre domicílio e residência, residente ou domiciliado. Pegando o conceito lá do direito civil, qual que é a diferença entre residência e domicílio? Só para fins da gente entender mais a Constituição Federal. Não para ITCMD, não sei para direito civil, mas para ITCMD não precisa ficar decorando essa tabelinha, é só para fins da gente entender um pouco melhor o que está escrito lá, tá? Residência, o conceito é quando a pessoa física se estabelece permanentemente, tem um caráter habitual e o indivíduo transfere alguns aspectos da sua vida para o local. O domicílio é quando ele se estabelece definitivamente. Então, o caráter aqui tem uma diferença, né? A residência é habitual e o domicílio é definitivo. É onde ele quer passar o resto da vida. E toda a vida do indivíduo está concentrada nesse local. De novo, não é para sair decorando pelo menos para o nosso estudo de TCMD, não sei para o estudo de direito civil. Aqui é só um adendo. Beleza? Só para mostrar que ele faz essa diferenciação e a Constituição Federal fala assim, cobre da mesma maneira, tá? Domicílio ou residência, residente ou domiciliado. Beleza. Agora vamos pro último inciso, que é o inciso 4, que ele fala o seguinte, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. As alíquotas mínimas não fala nada, fala somente sobre as alíquotas máximas. Então, o que a gente vai precisar agora é recorrer à resolução do Senado Federal que fixou as alíquotas máximas para o ITCMD. Então, vamos lá. Essa resolução é a número 9 de 92, ela é muito antiga, e assim, de novo, vocês precisam decorar o número da resolução, acho muito difícil chegar nesse ponto, tá? A gente só precisa saber qual que é o valor que o Senado Federal definiu. O Senado Federal resolve, artigo 1º, a alíquota máxima do imposto de que trata a linha A, inciso 1 do artigo 155 da Constituição Federal, a linha A, inciso 1 do artigo 155 da Constituição Federal, é o ITCMD, será de 8% a partir de 1º de janeiro de 92, né? Que é a data da vigência aí dessa resolução. E ele colocou mais, essa resolução, ela também coloca mais um ponto, que a Constituição Federal não tinha pedido, mas ela usa que fala o seguinte, artigo 2º da resolução. As alíquotas dos impostos fixadas em lei estadual poderão ser progressivas em função do quinhão que cada herdeiro efetivamente receber nos termos da Constituição Federal. Então ele fala assim, ele dá a possibilidade dos estados tornarem progressivas as alíquotas conforme o quinhão que cada herdeiro efetivamente receber. Aqui também vou buscar um pouquinho do conceito de quinhão. Depois a gente, na hora que começar o ITCMD na prática, com exercício, a gente vai conseguir saber isso um pouco melhor. Quinhão é a parte, porção ou cota que cabe a cada um dos beneficiários proveniente da repartição ou da divisão de um todo. Então tem uma herança, é dividido para cada beneficiário e isso é chamado de quinhão. Então, o que o Senado Federal propõe como uma alternativa? Os herdeiros que receberem mais são taxados mais, né? Porque ele fala de alíquota progressiva. Então, um exemplo, o Zezinho recebeu 100 mil e a Maria recebeu 80. Então, o que poderia fazer? O Zezinho ser taxado no máximo, que é 8%, e a Maria ser taxada em 5%. Um exemplo, tá? É isso, o Senado Federal abriu essa possibilidade. Aqui o que eu queria comentar com vocês, muito rapidamente, também acho, como é polêmico, eles tendem a não entrar nesse tipo de, ainda mais a FCC, que ela gosta mais ainda mais a FCC que gosta da literalidade, né, dos termos da lei,
Mas eu trouxe aqui para fins a gente ter ouvido falar pelo menos uma vez, tá? Não fiquem decorando isso daqui, é só para lembrar o seguinte: é uma decisão do STF em relação ao IPTU. Mas a gente pode usar por analogia pelo seguinte, porque ele fala o seguinte, ó: não se admite a progressividade fiscal decorrente da capacidade econômica do contribuinte, dada a natureza real do imposto. O ITCMD é um imposto real. O que é um imposto real? Imposto baseado em bens reais. Então, assim, o ITCMD, o falecido tinha um patrimônio e vai ser dividido pelos herdeiros independentemente da capacidade econômica atual desses contribuintes. Então, se o cara é rico ou ele é pobre, pela divisão do quinhão, teoricamente independe, né, da capacidade econômica. Isso era um patrimônio de outrem, era um patrimônio de um terceiro, tá? Então, por isso que a natureza do ITCMD é dita real, porque o que é transferido são bens físicos, né, e direitos. E isso independe da capacidade econômica do beneficiário, né? Numa doação, a mesma coisa. Então, por analogia, o STF falou que não se admite progressividade para o IPTU. Por analogia, a gente entende que também não se admite progressividade fiscal para o ITCMD devido à sua natureza real. Mas isso é só para a gente ter ouvido falar uma vez na vida, caso a FCC queira entrar nesse ponto, o que eu acho muito difícil, mas só para a gente deixar isso tudo certinho. Então, pessoal, com isso, terminamos aqui o tópico 1, que a gente fala que é o ITCMD na Constituição Federal de 88. Então, a gente passou todos os pontos, são curtinhos, igual eu tinha comentado, o ITCMD, o ICMS é uma pancada de coisa. O ITCMD ele só fala, então, de competência tributária, ele define qual estado vai cobrar o quê. Ele define o fato gerador, porque ele fala causa mortes ou doação, e ele define também que é o Senado Federal que vai fixar a alíquota máxima do imposto. O Senado Federal fixou em 8% e deu a possibilidade de a alíquota ser progressiva em função do quinhão de cada herdeiro. O STF já disse uma vez que isso é ilegal, porque não há que se falar em progressividade de capacidade econômica de contribuinte se a gente está falando de um imposto de natureza real, tá bom? Mas essa parte do STF, como eu já comentei, fique como uma leve lembrança, acho muito difícil cobrar. Então, pessoal, com isso a gente termina o tópico 1, vocês viram, é rapidinho, e a gente continua no próximo falando de tópicos de direito civil necessários para entendermos o imposto causa mortes e doação, tá? Espero vocês lá e até a próxima.